Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Pessoal, hoje eu quero passar para vocês uma informação importantíssima, tá? Para quem pretende instalar o seu vaso sanitário. No caso aqui, pessoal, é um vaso com caixa acoplada. Na verdade, eu fiz o assentamento desse piso em um banheiro sobre outro piso existente. Inclusive no canal tem uns vídeos explicando como você proceder nessa situação. E eu retirei o vaso, né? Coloquei lá para um canto, lá em cima de um papelão. E aí eu aguardei a cura do piso, né? Rejuntei tudo certinho no sábado. E hoje eu vou instalar esse vaso e vou instalar também um tanque na área de serviço. Eu aproveitei para dar algumas dicas importantes para quem pretende fazer a reinstalação ou a instalação nova de um vaso sanitário, tá? Em primeiro lugar, o que eu preciso saber? Se os pontos, nesse caso aqui, como é a caixa acoplada, eu não preciso muito, entre aspas, me preocupar em relação ao ponto na parede, tá? Aqui no caso, deixar o ponto com aproximadamente 10 centímetros. O ideal é você deixar 10 centímetros, tá, do piso acabado no centro do ponto do eixo, né, no eixo do tubo, né? No caso, o ponto azul ali. E a distância aqui, pessoal, do vaso, né, do ponto aqui na parede, é 35 centímetros, tá? No eixo, parede acabada. Bom, tendo essas informações e tudo funcionando corretamente, nós vamos instalar o nosso vaso. O que eu preciso? De uma furadeira. Preciso duas buchas com 2 parafusos novos. Tá? Por que eu falo novo, pessoal? Porque eu retirei deste vaso aqui, como também do tanque na área de serviço, 2 parafusos que provavelmente foi feita a instalação na época que entregou o apartamento aqui. Tá? E os parafusos não estão em boas condições. Tá? Já estão bastante gastos, bastante oxidado aí, então eu recomendo que vocês não utilizem os parafusos, tá? Muito perigoso. Então eu preciso de 2 parafusos com 2 buchas. Aqui no caso estou utilizando 12 milímetros, tá? Geralmente é de 10 acima, tá? Então 12 milímetros é um tamanho bacana. E a broca também deve ser correspondente à bucha que você venha utilizar, tá? A chave, né? Bom, tenho aqui comigo também, pessoal, um PU, tá? Que é um produto que eu utilizo bastante na construção civil aí, para diversas finalidades, tá? E eu vou utilizar para quê? Para eu calafetar em volta, né, do vaso aqui, tá vendo? Eu não recomendo que você utilize silicone não, tá? Para fazer esse tipo de serviço não, ok? Eu trouxe para mostrar para vocês aqui. Eu tenho comigo aqui um engate flexível, que é o que eu vou utilizar no ponto e na minha caixa acoplada, tá? Nesse caso estamos falando de vaso com caixa acoplada, ok? Utilize esse tipo de engate flexível trançado. Ele é mais resistente à pressão da água, tá? Bom, a extensão, veda rosca. Tenho comigo o alicate de pressão, caso precisar ajustar o engate na parede. Enfim, outra coisa importante, o piso aqui embaixo, né, deve estar bem resistente, ok? Bem vedadinho, para a gente poder fazer a instalação. Não vou explicar como faz a instalação, porque eu tenho no canal um vídeo explicando como você fazer isso. Tá? Inclusive como você montar também a caixa acoplada. Muito simples. Pessoal, qual que é a questão eu propus esse vídeo aqui? É muito simples. Tá? Eu tenho comigo aqui, pessoal, isso é importantíssimo, as informações que eu vou passar agora. Ok? E eu tenho comigo aqui uma bolsa cônica preta. Você deve estar se pensando assim, né? Poxa, o cara vai usar isso, né? Temos aí um anel vedante, né? Da empresa tal, blá 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 blá, enfim. Pessoal, a dica é o seguinte: este material aqui não substitui o anel de vedação. O anel de vedação, que eu vou deixar uma foto do lado aqui, que eu não tenho comigo aqui, que eu não vou utilizar, não substitui a bolsa cônica. Por quê? Cada um tem a sua finalidade. Aqui vocês vão perceber que foi cortado aqui rente com o piso. Só que do piso até eu chegar na boca do meu cano, eu tenho aproximadamente uns 2 centímetros de espaço, né? Eu tenho aqui o meu espaço vago entre o tubo, né, entre o piso e o tubo. O que acontece se eu não utilizar a bolsa cônica? Ela vai encaixar assim. Quando eu der descarga, sabe o que ela vai fazer? Ela vai sair por baixo do vaso, né? Ela vai cair, né, e vai jogar por baixo lá. A minha bolsa cônica, ela vai descer com esse tubo até uma quantidade que eu preciso,
onde a minha água não vai ter problema nenhum em relação a infiltrar por baixo desse piso aí. Você pode notar que em algumas residências, você vai notar aqui embaixo do vaso, naquela peça do piso cerâmico, as peças geralmente são mais escuras por conta disso daqui, entendeu? A má vedação. E aonde que entra o anel de vedação? O anel de vedação ele entra por cima, inclusive alguns anéis ele vem com essa bolsa já conjugada para você colocar, né? Que no começo lá foi aquela febre toda que não precisava usar isso aqui, né? Aí ele começou a colocar, nega a forma de expressar, tá, pessoal? Não é nada que vocês estão pensando não, tá? É a forma que a gente usa aí. O nego começou a usar aí o anel e não utilizava a bolsa cônica. O que acontecia? A água passava por baixo. A bolsa cônica, a finalidade dela é evitar o vazamento. O anel de vedação é evitar que os gases do esgoto retornem por baixo do piso, ok? Por baixo do seu vaso. Então, uma função não substitui a outra. Caso você queira utilizar os dois, fique à vontade. Aqui no caso eu não vou utilizar, até mesmo como o meu cliente não comprou, também não fiz questão, porque quando eu retirei o vaso não tinha, né? Mas eu não vou usar, tá? Caso eu queira utilizar o PU, né, em volta aqui, eu posso utilizar ele. Eu acho até bom também. Aquele anel muitas vezes é aquela meleca toda, aquela coisa ruim, precisa mexer no vaso, aquele negócio nojento. O PU você colocou, encheu de PU embaixo e volta aqui, ó, vendo do vaso ali, colocou, vedou, vai funcionar até melhor. Mas, caso você queira utilizar os dois, fica a seu critério, tá bom? Então a finalidade é essa. Nunca pegue o seu vaso, já joga em cima direto do ponto, sem antes tomar esse cuidado aqui. Paulo, mas eu não tenho essa bolsa cônica, eu posso pegar um pedacinho de tubo de PVC e prolongar ele um pouco mais alto, até que aquela peça de baixo do vaso encaixe? Claro que pode. O que você não pode fazer é você pegar o teu vaso, jogar em cima desse ponto aqui e largar. Não vai demorar muito. A primeira descarga que você der, ela vai jogar por baixo, vai manchar teu piso. Uma vez manchou, você acabou danificando, estragando aí a estética do seu serviço, do seu trabalho aí. Ok? Então essa é a dica de Paulo Pedreiro. Aproveitando aqui, parafusos. Parafuso deve ser bem fixado, tá? Nunca faça gambiarra, porque se uma criança, uma pessoa de idade, enfim, o vaso não é feito para isso. Mas enfim, né? Subir nesse vaso, esse vaso estiver solto, acidentes acontecem e acidentes não avisam quando vai acontecer. Então, você é profissional, você que vai fazer a instalação do vaso, tome muito cuidado. Pense que nesse vaso ali vai subir o teu filho, vai subir o teu pai, tua mãe, né? A empregada que vai limpar ali muitas vezes azulejo. Então pense nisso. Então nunca deixe vaso sanitário, tanques ou outros materiais de louças que as pessoas vão acabar subindo em cima deles lá, né? E vão acabar se machucando. Então pense nisso. Então vamos ter cuidado e amor e respeito ao próximo. Então essas são as dicas básicas. Furou ali a bucha e ficou legal? Dê um jeito, sei lá, usa um produto adesivo estrutural, coloque a bucha dentro e largue secar, vai embora, onde você volta, tá? Porque a segurança, eu sempre falo, em primeiro lugar. Ok? Então essas são as dicas de Paulo Pedreiro. Utilize aí a bolsa cônica, né? E caso você queira utilizar uma vedação, fique à vontade. Mas não deixe de utilizar essa peça aqui que é primordial na instalação de vasos sanitários, sejam caixa acoplada ou, né, vasos convencionais. Tá certo? Esse é mais um recado de Paulo Pedreiro, junto ao canal Speed Web Informática. Um abraço a todos e fique atento, né, às próximas informações que são quase que diárias. Tchau, tchau. Bom pessoal, eu não ia voltar aqui e mostrar mais alguns detalhes que é importante, mas eu resolvi voltar e mostrar que é primordial também, tá, na instalação de vaso sanitário, tá, para que tudo ocorra da maneira correta desde o início até a sua finalização. Isso é importante. Para chegarmos aí na finalização de sucesso de qualquer trabalho, devemos começá-lo de forma correta, ok? Aqui é o seguinte, se você encontrar um problema quando você for encaixar, tá? O que acontece? O cotovelo, né, ele tem a sua entrada, né, ou saída mais larga. Eu consigo fazer com essa conexão aqui, ela entre tranquilamente, sem problema nenhum. Como no caso o cotovelo está bem mais baixo, né, aproximadamente uns 25 centímetros mais baixo, o que foi feito aqui provavelmente? Prolongou, né? Provavelmente não, com certeza prolongou com um pedaço de tubo, só que o pedaço de tubo ele tem o mesmo diâmetro disso aqui, não vai entrar. O que vocês podem fazer? Vocês podem quebrar ela no meio aqui assim, ó, tá vendo? Ou cortar com uma serrinha, para quê? Para quando você encaixar ela aqui, ó, ela vai fechar, tá vendo? E vai descer até aqui, até o final. O importante é que a bolsa cônica encaixa aqui, ó. Ok?
Outra coisa importante também, na hora de você furar com a broca correta, tem um camarada furando também por aí. O furo, pessoal, da bucha deve ficar 1 centímetro mais baixo. Como é que eu meço isso? Quando eu estiver furando, né, eu meço aqui, ó, vou medir aqui, tá vendo? Vou medir. Olha lá, tá mais fundo. Por que que o buraco deve ficar mais fundo do que a bucha? O que que acontece? Não sei se você já passou por isso. Quando você vai colocar um parafuso na parede ou qualquer lugar aí, se o furo ficar rente com a bucha, o que que vai acontecer? O parafuso, quando ele descer, ele não vai ter espaço para chegar até embaixo. O parafuso ele deve sempre passar. Então você pode furar aí de 1 a 1,5 cm mais baixo, tá, do que a bucha, para que o parafuso ele tenha espaço para ele descer e passar. Porque se você furar reto aqui, o que vai acontecer? Quando ele chegar no fundo da bucha, ele não consegue mais, tá? E o parafuso, olha o tanto que ele tem para cima aí. Então eu preciso de espaço para ele descer e travar lá na peça lá. Tá vendo? Essa é mais uma dica importante, talvez você não sabia disso. E eu também fui aprender isso depois de muitos anos, tá? É como eu falei, a gente trabalha e a tendência sempre é aprender cada vez mais, né? Com os erros e com as informações que são passadas aí diariamente por pessoas capacitadas. Valeu, gente? Então essa é mais uma dica. E aí agora vamos para o vaso instalado. Depois eu vou voltar aqui, já que nós já estamos filmando aqui, vamos voltar para o vaso, mostrar o vaso funcionando corretamente aí, beleza? Então eu vou filmar, eu vou montar aqui o vaso, instalar certinho, tá? Depois eu volto mostrando o vaso funcionando perfeitamente. Valeu? Vamos lá. Bom, pessoal, o vaso ficou instalado, tá? Eu acabei de fazer a limpeza aí em volta do pé do vaso, né? Ali embaixo, na base dele. E utilizei um pouco de removedor para tirar alguns resíduos que ficou, né? Por conta de que eu passei com o dedo, tá? Porque o PU ele vem com aquele bico para você poder aplicar, né? Só que esse PU na verdade foi a sobra de uma outra obra que eu acabei utilizando aqui, né? Então acabou não tendo que passar com o dedo mesmo, tá? Mas para ficar mais fácil, você coloca na pistola aplicadora e pressiona, faz ele calafitar lá dentro, tá? Que às vezes você passando com o dedo, ele não fica bem aplicado, entendeu? Ele fica só superficial. Então o correto é você penetrar, né? Ele vir de dentro para fora. Aí você faz o acabamento. O acabamento vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Bem preenchido. Ah, Paulo, mas eu não posso passar rejunte? Olha, mas o rejunte, com a movimentação do vaso, ele pode soltar. Como esse aqui é uma borracha, né? Ah, Paulo, mas você não fixou o vaso, ele vai movimentar? Sim, claro. Por mais que você fixou ele, ele sempre movimenta, né? Uma construção movimenta. Imagina um vaso que foi fixado com 2 parafusos. Bom, então ficou pronto. Vocês podem observar aí. Tá? Foi ligado ali no engate flexível. Tá? Você vai dar rosca aqui, vai dar rosca lá. Aquele acabamento ali, você retira, que ele vem com uma proteçãozinha, né? Aí você retira para ficar tudo cromadinho assim, tá vendo? Igual eu falei, utilize esse tipo de engate, ele é mais resistente, tá? Somente colocar isso tem bastante pressão na rede hidráulica aí. Bom, está funcionando, tá? Vamos lá, descarga. Bom, pessoal, em relação àquilo que eu falei para vocês, eu já dei umas 2 ou 3 descargas já para testar aí, para poder regular ali o mecanismo, né? E o que acontece? Se não tivesse feito a vedação da forma que eu expliquei no início aí, com a bolsa cônica, né? Enfim, já teria manchado o seu piso de volta aí, ó. Sem sombra de dúvida. Tá? Aí. Certo? Vocês estão vendo uma sombrinha aqui, pessoal, mas é a sombra do vaso, tá? Não é mancha não. Ok? Bom, então basicamente é isso. Aqui Paulo Pedreiro. Deixa eu apagar para você, tá vendo? Olha aquela sombrinha, né? Olha lá. Olha a sombra, tá vendo? Olha lá. Vou apagar a luz novamente. Olha lá. É a sombra do vaso. Olha a janela, tá vendo? Então aqui Paulo Pedreiro mostra, Paulo Pedreiro cumpre, né? Então os trabalhos são feitos mediante ao dia a dia da gente, né? A gente faz ali, deu problema, a gente procura identificar o problema e resolver. Aquilo que funciona a gente mostra, aquilo que não funciona a gente mostra também porque que não funcionou, e assim a gente segue a nossa vida, né? Então, para quem já conhece o canal, já conhece o Paulo Pedreiro, esse é mais um trabalho que eu tenho satisfação de colocar para vocês. Às vezes a pessoa fala assim,
né? Outro dia eu postei um vídeo no canal aí ensinando a trocar o óleo da moto. Né? Um cara falou, mas não precisa de tutorial, né? Pra que isso aí? Não, precisa porque é o seguinte, muitas vezes o camarada fala, poxa, trocar o óleo da moto é um negócio complicado, tal, não é, né? Tem que tomar cuidado. Então, o cara pegou esse dia e mandou uma mensagem para mim agradecendo, que economizou aí 10, 15 contos. Tudo bem, mas a gente pode pensar por esse ponto, né? Você querer economizar e depois não fazer a coisa certa. É igual isso aqui. Ah, eu vi o Paulo fazendo lá, eu vou fazer também. E eu vou dar uma avançada no vídeo, né? Eu vou dar uma resumida mais ou menos, já entendi o que ele falou, que ele explica muito bem. Não. Ontem mesmo o rapaz, ele assistiu um vídeo meu, né? E comentou que a parte que é onde eu expliquei, onde eu preparo o produto, que eu não tinha mostrado. Eu fui lá, peguei, que era 5.05 segundos, né? 5 minutos, 0.05 segundos, e mostrei para ele. Falei, isso é o que dá você adiantar o vídeo. Que é um vídeo que eu tenho no canal, explicando como você fazer o cimentado queimado, aquele com desempenadeira e tal. Eu falei, o que dá? Vocês adiantam o vídeo, né? E vocês aí acabam vindo aqui fazer comentário, sem ter a convicção daquilo que esteja falando. E por essa razão que eu tenho cuidado. Vai fazer um trabalho desse? Tome cuidado. Não você querer economizar aí 10, 15, 20 reais, 50 reais, e você perder o dia inteiro, perder a semana inteira e não fazer a coisa de acordo. O vaso tá firme, certo? Firme. Entendeu? Balançou por a tampa ali, viu? Então tá firme. Então é isso aí, gente. Então Paulo Pedreiro mostra, Paulo Pedreiro faz. Paulo Pedreiro não tem blá. Valeu, gente? Um abraço a todos vocês. E espero que mais uma vez eu tenha levado mais uma informação útil e relevante que vocês possam aí utilizar para o seu dia a dia. E claro, né, se aprimorar naquilo que venha fazer todos os dias. E para mim é uma satisfação muito grande em poder levar um vídeo e saber que as pessoas estão aprendendo e cada vez mais estão absorvendo aquilo que a gente repassa. Tá? Estão vindo diversos canais, pessoas explicando, tentando explicar, né? Eu espero que vocês possam assistir os outros canais também. E procurem fazer aí, de repente, uma comparação naquilo que está sendo explicado. É muito importante, tá? Eu sempre falo, é importante que vocês façam essa comparação para que vocês possam aí, tirar as suas próprias conclusões, tá? Porque cada um trabalha de um jeito, mas a maneira mais prática e correta é que eu procuro explicar para vocês e enviar para o canal. Valeu, gente? Um abraço e até mais. Agora eu vou instalar um tanque lá e vou explicar também como que devemos instalar esse tanque de forma segura e correta. Valeu? Tchau. Opa, tanque de louça, viu?